Você foi contratado para uma função, mas está fazendo outra coisa. Na realidade, você deveria estar fazendo essa, mas faz essa e mais outra. Você já chegou até a tirar férias do seu chefe e a única coisa que você ganha é trabalho, nada de dinheiro. Abre aí. Preste atenção nesse vídeo que ele é para você. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai tratar acerca do desvio de função, acúmulo de função, equiparação salarial e o salário substituição. Deu nó na cabeça, né? Mas a gente vai desfazer isso agora e de forma muito simples. O acúmulo de função é quando você começa a fazer a sua atividade, passa um monte de tempo lá fazendo as suas atividades para as quais você foi contratado, mas aí o patrão passa a mandar você fazer outras coisas. Por exemplo, a gente pode utilizar o caso do escriturário de banco. O escriturário de banco ele tem atividades que são específicas do escriturário. No momento em que o gerente dele passa a enviar meio mundo de informação para ele, manda ele fazer um monte de coisa que são de gerente, então ele está acumulando a função dele com a função de gerente. Nessa situação, é razoável que ele ganhe um plus salarial. Se ele está trabalhando mais, se o trabalho é de maior complexidade, deixa a pessoa mais cansada, então ele tem que ganhar um plus. Normalmente esse plus é de 30%. Outro caso muito comum de acontecer é no caso de um vendedor de loja, onde ele ganha um salário fixo, mais uma comissão. Alguém no caixa adoece, e aí esse vendedor ele é realocado para a operação de caixa, e no caixa deixa de ganhar as comissões. Veja que houve um prejuízo real ao sair de vendedor e ficar só como caixa. Nessa situação, é razoável que ao deixar de ganhar a comissão, ele ganhe pelo menos um plus. E esse plus costuma ser de 30%. Essas duas situações, elas podem se repetir na maioria das funções que você possa imaginar, desde que a acumulação seja realmente uma acumulação. Faz a sua função base e mais algumas atribuições do outro cargo. Observe que não são todas as atribuições, porque se fizer todas as atribuições, aí você passa de acúmulo e fica sendo desvio de função. Imagina a situação de um estudante de engenharia que está desempregado, precisa pagar as contas para fazer a feira de casa, mas é contratado nessa situação como um pedreiro. E aí o mestre de obra diz: rapaz, esse menino é muito bom. Ao invés de deixá-lo como pedreiro, eu vou mandar ele fazer as minhas funções. Nessa situação, o pedreiro está acumulando, tá na realidade fazendo a função de mestre de obra. Veja que a função dele poderia ser um pouco maior, porque ele está fazendo engenharia, mas se ele não é engenheiro ainda, ele não pode fazer função de engenheiro, mas ele pode fazer a função do chefe dele. E muitas vezes isso acontece. Se aconteceu essa situação no qual todas as funções que estão sendo executadas são a do chefe, aí sim caberá um desvio de função. Na situação do escriturário que eu acabei de falar, se ele passa a fazer todas as funções de gerente e o salário de escriturário é 3 mil e o do gerente é 10, por exemplo, então a diferença salarial será de 7 mil. Nessa situação, a pessoa fará jus não só ao recebimento dessa diferença salarial de 7 mil reais, mas também à alteração na carteira de trabalho, proporcionais em cima de férias, DCC, FGTS, tudo que recebeu lá para trás vai ter direito também. Mas e quando seria então a equiparação salarial? A equiparação, existem vários requisitos para ser admitida. Imagine que duas pessoas são vendedores, as duas trabalham dentro do mesmo rigor técnico, trabalham dentro da mesma hora, conseguem produzir a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Então por qual razão uma vai receber mais do que a outra? Essa é a situação da equiparação salarial. Não pode existir uma divergência, uma diferença de mais de 2 anos de contratação entre um e outro na função, não é de contrato de trabalho assinado. A pessoa pode ter qualquer nome lá na função, o que vale é o que ela realmente faz. Então se não existe essa diferença de mais de 2 anos, as duas fazem a mesma coisa, estão na mesma loja, então por qual razão vão receber salários diferentes? Esses são os requisitos da equiparação salarial. Então, dizendo o nome completo desse paradigma, dessa pessoa que recebe mais, entrando com a ação na justiça, vai ter condições de receber essa divergência, essa diferença salarial e todas as repercussões para trás também. Veja que tem uma lógica por trás dessa equiparação. Por que essa diferença de no máximo 2 anos? Se eu sou advogado há uma década e meia, então eu consigo responder as perguntas de quase todo mundo na área trabalhista de cabeça. Isso quer dizer que a minha produção é muito maior do que a de um advogado que acabou de se formar. Veja que o tempo de execução da atividade faz com que a pessoa consiga exercer a mesma atividade com muita mais destreza, com muito mais produção. Um exemplo bem simples que você pode utilizar é a questão de andar. Se todos nós sabemos andar, mas ao aprender a andar com 1 ano, 2 anos de idade, a gente ainda cai e anda devagar, e hoje, aos 20, 30 anos, a gente consegue andar sem nem pensar. Quantas vezes você imaginou que andar é botar o pé na frente, outro na frente e vai fazendo isso? Você não precisa mais pensar isso, você só quer andar e anda. Bem assim é a questão da destreza. Por isso que a lei exige essa diferença de no máximo 2 anos. Essa equiparação salarial, porém, não pode estar contrariando o quadro de cargos e salários desde que seja homologado pelo MTE. Porque se existe uma homologação pelo MTE, então
Então já houve um estudo para saber quais são as habilidades, quais são mais ou menos os períodos em que a pessoa consegue produzir com destreza boa o suficiente para mudar de nível. Analista 1, analista 2, analista 3, por exemplo, existem níveis de produção dentro de uma mesma função. É isso que faz com que a remuneração seja diferente. Mas quando será devido então o salário substituição? Imagina a situação lá do escriturário que ficou na função de um gerente por um mês, ele não vai receber um desvio de função, ele vai receber o salário substituição, porque ao regressar para a função dele, ele vai voltar a receber a mesma coisa de antes. Veja que esse salário substituição, ele só é devido durante o período em que aquela pessoa está sendo substituída. Quando a pessoa voltar para o cargo que ela está ocupando, para a função que ela está ocupando, a pessoa que a substituiu regressa ao cargo anterior. Agora você me pergunta, e como é que eu vou conseguir fazer essas provas? Pega o pulo do gato. Na perna esquerda, ele tá parado! Assim que você for contratado, pergunte aí sua supervisão, a sua chefia: chefe, eu vou fazer o quê? Minha contratação é para fazer o quê? Quais são realmente as minhas atividades? Faça com que essa resposta seja dada para você por escrito, porque se você não sabe o que fazer, então você foi contratado para fazer qualquer coisa. O artigo 456 da CLT. Então, para evitar que você faça qualquer coisa e não ganhe desvio de função, que não ganhe acúmulo de função e fique com o salário lá embaixo, então preste atenção nisso e guarde tudo que é de prova acerca do que você realmente vai fazer. Normalmente na contratação a pessoa assina um monte de papel sem nem ler. Preste atenção no que você está lendo. Se você não leu, porque quando a gente tá morrendo afogado, se abraça até com jacaré, você estava desempregado e precisava daquele emprego, estava assinando tudo que era de papel, aceitando qualquer coisa para arranjar o dinheiro da feira, então pergunte aos seus colegas: olha, vocês foram contratados aqui para fazer o quê? Anote tudo isso, faça essas conversas por WhatsApp, por e-mail, por algum meio por escrito, guarde essas provas, porque lá no futuro, quando forem utilizar esse contrato contra você, dizendo que você aceitou fazer qualquer função, você vai ter provas de que sua chefia, de que o povo estava ali contratando, na hora da contratação, falou o oposto, e você só assinou aquele papel porque não tinha prestado atenção. Se você tem vários outros colegas que também passaram por essa mesma situação, a sua prova vai ficar ainda mais robusta. Gostou desse conteúdo? Dá um joinha. Acha que ele é útil para algum colega seu? Compartilha com essa pessoa e recebe teu muito obrigado. E lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.